Olá gente, aqui é a Carol do blog Reparável, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez as leituras que eu fiz no mês de julho. Eu mantive a minha média do mês de junho, que foi ler 10 livros, e entre eles só li um livro digital, só consegui ler um e-book, mas foram livros muito legais, tá? Então vamos lá conferir o que foi que eu vi. Mais uma vez vai ser fora da ordem, porque realmente eu não lembro o que foi que eu comecei lendo, o que foi que eu terminei lendo, mas eu vou falar pra vocês de todos, tá? Eu li esse mês Despertar a Bandeja, que é da Alicia Barros, que esse livro chegou de parceria com a editora Arqueiro. Foi um livro que eu comentei, inclusive na resenha, que eu fiquei com receio de pedir, porque ele tem uma pegada muito mais espiritual. Eu achei que fosse, na verdade, muito mais religiosa do que espiritual. Tem esse fundo religioso na história, tá, gente? Pra quem não gosta do estilo aí, já tô alertando, mas não é nada, é um religioso que ele sai um pouco dessa coisa do foco de uma religião específica para tratar a espiritualidade como um todo. Não ficou em momento nenhum parecendo um livro de autoajuda, tá, gente? É uma história de uma garota que tá indo pra universidade e lá ela acaba se apaixonando por um cara, só que não é um cara ideal pra ela e tal, e as coisas vão acontecendo na vida dela. Foi uma história que eu consegui me apaixonar por dois personagens da história, dois personagens masculinos da história em momentos diferentes, e que eu conseguia odiar absurdamente um deles eu passei de amor a ódio, assim, numa velocidade incrível. Então eu achei que a autora foi muito feliz construindo essa história. Se eu não me engano, tem uma continuação, que aqui tem escrito livro 1, então tem uma continuação dessa história, eu ainda não li, mas espero que a Arqueiro traga pra gente poder ler e vocês poderem saber o que foi que eu achei da história, ok? Mas muito legal, gostei bastante. Li também A Máquina de Contar Histórias, outro livro nacional, tá? Esse aqui saiu pela Novo Conceito, que é do Maurício Gomide. Eu já ouvi falar muito do Maurício, mas nunca tinha lido nada. Eu tenho 2 livros dele que eu comprei na Amazon, no Kindle, mas eu não cheguei a pegar pra ler, e peguei esse livro pra ler. Vai contar a história do Vinícius, que é um cara que perdeu a esposa morre com câncer, não é spoiler, tá, gente? É bem no começo da história, ele tá até inclusive aqui atrás. E ele precisa voltar pra casa pra tomar conta das 2 filhas pequenas, a Valentina e a Vida. Vida é o nome da menina, amei. Então é um livro sobre a reconstrução do relacionamento desse pai com essas filhas, já que ele se manteve distante muito tempo, ele é um escritor. E se manteve distante muito tempo, desde que a esposa teve esse câncer e tal, e a filha mais velha principalmente, que a outra é pequenininha, mas não perdoa essa ausência dele, e inclusive reclamou porque ele não estava lá do lado quando a mãe morreu e tal e tal. Então é um livro sobre reconstrução, tá? É sobre reconhecimento, sobre relacionamento pai e filho e tal. Algumas coisas eu achei muito apressadas, como se de uma hora para outra o Vinícius tivesse tomado o tempo da sua vida, tá? Mas é um livro de uma poesia bacana. Eu acho que o Maurício é muito feliz em algumas passagens que ele faz, e acho que o Maurício poderia ter colocado mais alguns pontos, ou sei lá, tipo, colocado mais páginas para construir mais algumas coisas. Mas eu entendi a linha do que ele quis escrever, do que ele quis falar, e eu achei que a linha ficou muito bacana, tá? Acho que ele poderia ter comido mais em mais algumas coisas, mas ficou bacana, eu achei legal, tá? Também li o Estranha Perfeição, da Ivy Glines, que é também saiu pela Arqueiro, ok? É o terceiro livro daquela série do Rosemary Beach. Eu acho que eu tenho a impressão de que eu já falei sobre alguns desses livros aqui, mas eu acho que foi na caixa de correio. Foi um livro que eu esperei muito, porque contava a história do Woods. O Woods é um personagem que eu adoro na Too Far, na outra série que a Arqueiro já tá trazendo. E aqui é como se eu tivesse visto um Woods diferente. Eu não gostei muito de como ele ficou nessa história. Eu não gostei muito do que a autora fez com a Della, que é a personagem feminina dessa história. Ela plantou uma semente muito bacana, uma ideia bacana de personagem, depois ela desconstruiu a personagem, assim, com ações que não condiz com o que deveria ser a personagem, tá? Tudo bem que o ser humano é uma caixinha de surpresas, hora você tá de um jeito, hora você muda, mas não sei, me incomodou a leitura desse livro por conta da Della, mais até do que do Woods. Então é um livro que tem um pano de fundo que dava muita história, sabe? Dava uma coisa bem legal, e a autora não soube aproveitar. E já o romance deles eu não gostei tanto como eu gostei do Rush e da Blair na Too Far. E já na Too Far eu acho que ele não tem uma trama bacana. Aqui eu acho que ele tem uma trama bacana, mas a autora não conseguiu desenvolver pra mim. Então eu não gostei tanto desse como eu gostei de Paixão Sem Limites, por exemplo, tá?
Mas espero que ela continue fazendo a série e no próximo esteja um pouco melhor. Termina aqui numa pegada bacana pro próximo, então vamos ver o que ela vai fazer no próximo dessa série. Aí li Em Meus Pensamentos, da Bella Andre, e cheguei à conclusão, é do Novo Conceito esse, tá, gente? E cheguei à conclusão de que Bella Andre não é para mim. Já tentei, já li 2 livros e meio dela, não rola comigo. Esse aqui eu pensei que eu fosse gostar porque conta a história da 8ª irmã, que é a Lori, e é um personagem que no outro livro que eu li, na metade, né, porque eu li 1 e meio, eu achei ela muito legal, ela tinha umas tiradas muito legais. E quando a gente vem pro livro dela, a gente faz, caramba, cadê a Lori nessa história que ela some completamente? É uma menina, ela fica uma menina, ela fica insegura e tal. E ela passou por uma traição do namorado, e aí ela resolve se refugiar em algum lugar por aí pelo mundo, pega um carro, vai para o primeiro lugar que parece no destino dela, e acaba sendo a fazenda, acaba sendo uma cidadezinha pequena. E aí ela procurando emprego nessa cidade, ela acaba conseguindo emprego na fazenda do Grayson, eu acho que é esse o nome dele, do Grayson. E aí você já sabe, né, química, ou fórmula Bella Andre, mocinha, mocinho, problemas e tal, e se encontra e puff, pronto, é isso. E de fato, é realmente isso. Alguma coisa na escrita da Bella não vai comigo. Não sei, gente, não é um livro que eu diga, poxa, que legal. As cenas hot, que normalmente é o que eu lembro dessas histórias, eu não consigo lembrar nenhuma nesse livro, de tão fraco que foi pra mim. O relacionamento deles foi fraco pra mim. Pra mim a melhor coisa dessa série do Sullivan é quando todos estão juntos, porque fica aquelas piadas, aquelas conversinhas, daí eu gosto quando todos estão juntos. E da mãe deles, eu curto muito a mãe deles. Mas eles em si, nossa senhora... Que famíliazinha chata pra mim. Desculpe quem gosta, gente, mas não foi. E a minha irmã predileta era essa, e a história ficou fraca, muito fraca. Esse aqui também tem resenha no blog, se vocês quiserem ir conferir. E os próximos foram todos livros tops, graças a Deus. Li Estudo Independente, da Joelle Charbonneau, que é o segundo da série do Teste, que é da Editora Única. E esse livro ficou muito bacana, tá? Não é um livro que vai lhe dar grandes explosões sentimentais, porque não é uma série que vem com essa proposta. É uma série com uma proposta inteligente, com uma linha de raciocínio legal, com acontecimentos muito bacanas. Eu achei que em alguns momentos aqui a autora repetiu algumas coisas que ela colocou no outro livro, e daí eu achei isso aí meio chatinho, tipo, poxa, mas tinha uma ideia dessa no primeiro, não precisava ela ter feito isso agora, podia ter feito outra coisa. Mas ela fez e ainda assim me prendeu. Foi um livro que eu li bem rapidinho, porque ele realmente tem uma história legal. Eu me prendo legal com essa história. Na verdade, eu me prendo legal com qualquer distopia, minha gente. Mas essa aqui ficou bem legal. A personagem continua daquele jeito, sem me deixar muito emotiva, porque realmente é como eu disse, a proposta dela não é dar emoção no livro. Isso pra mim me chama atenção, me incomoda, justamente porque eu espero estar emocionada, me emocionar com uma história, inclusive mesmo que seja uma distopia, né? Não é porque a distopia emociona que ela vai ser ruim, pelo contrário. Mas eu acho que dentro da proposta dela é um livro excelente. Ela trabalhou, não deu aquela queda, sabe, apavorante do livro do meio. Eu achei legal, eu acho que manteve pra mim. É uma série que continua aí 5 estrelas, não é favorita, mas é uma série que continua 5 estrelas porque a autora sabe trabalhar legal. Ela não tem uma narrativa que eu ame, por exemplo, eu não gosto dela escrevendo, eu gosto do que ela escreve, eu não gosto de como ela escreve. Mas eu super indico essa série pra quem gosta de distopias, tá? Segunda série, o Teste. Também já tem resenha desse aqui no blog. Li Desafio, da CJ Redwine, que também é um Novo Conceito. Eu amo essa capa. Mas enfim, vai contar a história da menina que eu esqueci o nome dela, mas eu vou saber agora. Rachel. Vai contar a história da Rachel, que o pai dela, ele é tipo um... Cara, eles moram numa cidade, e assim, gente, é um mundo pós-apocalíptico, tá? Nesse mundo pós-apocalíptico aconteceu uma coisa meio bizarra. Que as pessoas escavando a terra atrás de recursos acabaram despertando uns seres que estavam adormecidos, que parecem meio dragões, dinossauros, lagartos gigantes. Não sei bem o que significa aquilo. Mas enfim, eles acabam despertando essas pessoas, e daí esses animais saem, entendeu? Então começa a devastar a humanidade. E daí eles criam como se fossem cidades polo, que essas cidades, elas se concentram, as pessoas se concentram, e dentro dessas cidades é seguro. Então,
a Rachel mora nessa cidade com o pai, só que o pai dela é tipo um cara que sai de uma cidade pra outra pra resolver algumas situações. E numa dessas viagens ele não volta, não aparece em lugar nenhum e ele é decretado como morto. E aí a guarda dela tem que ir pra outra pessoa, que pode ser o cara que criou ela a vida inteira, ou o Logan, que é o aprendiz do pai dela, que tem quase a mesma idade que ela, acho que 1 ano, 2 mais velha. E daí o testamento do pai deixa ela pra ser cuidada pelo Logan, que é esse amigo do pai, né? Que não, na verdade não é amigo dela porque ela não tem muito apego a ele. E na verdade sim, ela era apaixonada por ele, mas desapaixonou e aí tem raiva dele porque ele rejeitou ela e barará, barará. E daí eles dois juntos decidem, né, que o pai não tá morto e que eles precisam ir buscar ele. E daí a história se desenvolve por conta dessa situação em específico. Gente, é uma distopia que não tem cara de distopia, é uma distopia que tem cara de sobrenatural. Porque pra mim, na minha cabeça, não rola que você escave a terra e vai achar lá seres adormecidos que de repente voltam à vida e começam a aterrorizar aqui do lado de fora. Outra coisa que ficou irreal pra mim nessa história é que quando eles criam essas cidades polo, dentro dessa cidade as pessoas começam a se comportar. É como se a galera voltasse para a época moderna, entendeu? Da humanidade. Como se eles regredissem socialmente. E na minha cabeça isso não existe. Não existe. Como é que você tá? Tudo bem, o mundo tá e você simplesmente começa a usar roupas de época, a se comportar como pessoas que vivem em época. As mulheres perdem totalmente a voz nessa sociedade e elas precisam ter sempre um guardião, elas precisam sempre estar andando do lado dos homens, tem que abaixar a cabeça quando os homens passam. Gente, isso podia ser explicado se a história se passasse inicialmente numa era antes, mas numa modernidade e aconteceu um negócio desse, entendeu? É irreal na minha cabeça. Eu não acredito que as pessoas possam regredir dessa forma, mesmo com a situação acontecendo. Então foi assim, foi um livro que eu comecei gostando muito. Do meio pro fim eu acho que a autora fez uma enrolação muito grande, que ficou muito cansativo. Acho que ela poderia ter cortado um bocado de páginas aqui dessa história. Mas o final deixa uma pegada bacana, tá? Pro próximo. Então eu tô aí segurando as rédeas pro próximo, porque eu gostei muito do Logan e da Rachel. Apesar do Logan ter me decepcionado bastante lá no começo do livro, porque ele começou de um jeito, mudou e começou a ficar um idiota. Então não gostei muito do Logan nessa parte, a partir disso, porque antes ele era maravilhoso. Mas eu tô me pegando porque a história realmente é boa e a autora tem uma escrita legal. Só que não leiam achando que é uma distopia, porque ele tem mais cara de sobrenatural, tá? E daí eu continuei também lendo distopia, que foi A Quinta Onda, do Rick Yancey, não sei como é que pronuncia, gente, o nome dele. Que é um livro escrito por um homem, ok, lógico, e que eu quero ler há muito tempo, desde que ele saiu. E eu fiquei impressionada com esse livro. Eu vejo muita crítica dividida na internet sobre ele, pessoas que gostaram absurdamente, pessoas que não gostaram nada. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu acho que foi uma distopia escrita por um homem que tem um viés muito, muito pessoal, que tem uma autonomia bacana, sabe, do autor escrevendo. Não é uma história, por exemplo, Cidade da Meia-Noite foi escrito por um homem, uma distopia, mas ela tem um distanciamento emocional muito grande. Não acontece aqui nessa história. O autor sabe incluir legal o leitor, a vida dos personagens que está acontecendo. Você tem pontos de vista alternados aqui. Você tem a da menina, que eu esqueci o nome dela também. Não se liguem nisso, porque eu esqueço o nome de todo mundo. Cassie, isso. E a Cassie é uma das poucas pessoas aí que estão vivas na história. É uma distopia que tem uma pegada muito mais alienígena, tá, gente? É tipo invasão alienígena e barará, barará. E aí tem a Cassie, tem o Evan, que é um cara que socorre ela numa situação ali complicada. Só que é um cara que faz ela parar pra pensar no que ela acredita ser certo. E numa questão de moralidade social mesmo, por causa das perdas que ela teve de vida e tal. E aí tem um Ben Paris, que é um outro cara, que é um outro povo que você acompanha, que é como se fosse um povo de dentro do exército, o exército que está se formando ali para proteger eles contra essa invasão alienígena. E eu amei o povo do Ben, mais do que o povo da Cassie. E daí o livro termina também bem bacana. Tem um triângulo amoroso, tá? Logicamente. Mas não foi um triângulo que nesse livro me incomodou, talvez no próximo. Porque nesse aqui eles estão bem distanciados, há um distanciamento na história. Mas o que eu gostei nesse livro especificamente, além da escrita do autor, que é maravilhosa, e foi o fato dele ter colocado um personagem que deveria ser um vilão como um mocinho nesse livro. E eu achei isso fantástico. Tipo,
muito funcionou pra mim. E eu indico bastante. Nossa, é uma distopia que ainda não tem resenha no blog ainda. Tô devendo essa, tá, gente? Mas breve vai entrar, ok? E daí eu li O Peculiar, que é do Stephen Beckman, que é um steampunk que saiu pela galera. É um livro pequenininho, rápido de ler, eu li ele também bem rapidinho. E vai contar a história do Bart, que é um peculiar. Um peculiar significa uma criança que ela nasceu numa mistura entre fadas e humanos, tá? E ela não é inserida socialmente, na verdade, em nenhum mundo, nenhum outro. É como se fosse uma pária da sociedade, é como se fosse uma pessoa que nenhuma das duas raças aceita. Então é pior ser peculiar do que ser fada aqui. Aqui o mundo das fadas, o mundo dos seres místicos está muito envolvido com o mundo real. E eles convivem em sociedade, então fadas têm cargos públicos, por exemplo. E pronto, aí o Bart é uma dessas crianças e ele começa a descobrir que tem alguns outros peculiares sendo sequestrados e mortos e que ele pode ser uma das próximas vítimas, e a história dele junto com um outro cara, gente, que eu esqueci o nome agora, mas tem na resenha. Não tem aqui, eu não vou lembrar. E esse outro cara, que é um humano, mas que se vê envolvido nessa situação, começa a pesquisar, investigar sobre isso, tentar salvar a irmãzinha do Bart e descobrir o que está acontecendo com essas crianças peculiares e por quê. É um livro que tem uma inferência do steampunk fortíssima. Depois da série do Scott Westerfeld, que é minha predileta no sentido de steampunk, eu acho que vem o peculiar aí como um steampunk da pesada, porque os elementos de steampunk eles realmente fazem parte da história, como se fossem seres vivos, entendeu? Como se fossem coisas reais, entendeu? Ali na história. Eu gostei muito do que o autor fez aqui. Ele começou a escrever essa história ainda adolescente, acho que com 16 anos, se eu não me engano. E, nossa, e ele escreve absurdamente bem. Muita gente também não gostou dessas coisas todas desse livro. Pra mim, foi um livro de 5 estrelas. Eu acho que ele trabalhou bem o steampunk, ele trabalhou bem os personagens, os povos alternados. Esse cara que é humano, que acompanha o Bart nessa busca pra saber sobre as crianças peculiares, cresceu absurdamente no livro. É um personagem que é muito cômico e que eu adorei. Eu amei, gente, eu amei. É uma série, tá? Tem um próximo livro que já tá lançado lá fora, breve provavelmente estará por aqui. Mas eu amei muito. A resenha desse aqui tá no Livros e Marshmallow, o blog da Kelly. Eu resenho galera pra lá. E quando tiver, eu vou deixar o link também do blog dela aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma conferida no que eu achei do peculiar. Mas eu, pessoalmente, pra mim foi um livro 5 estrelas. E, ai meu Deus, A Evolução de Maradaia, da Michelle Hodkin. Nossa, gente, o que é que eu vou falar desse livro? Olha, Maradaia foi um dos melhores livros que eu li, a Desconstrução de Maradaia foi um dos melhores livros que eu li em 2013. E a Evolução de Maradaia, dos 60 livros que eu consegui ler esse ano, foi o melhor. Gente, que mulher para escrever bem. Como é que pode uma pessoa escrever tão bem sobre uma coisa tão inusitada como ela faz com essa história? E o primeiro livro era bom, esse aqui é fantástico, meu Deus do céu. Totalmente desesperada pelo último livro, que se não me engano é Retribuição de Maradaia. Louca que a galera traga logo o próximo, porque eu tô coçando por ele. Aí esse aqui vai continuar contando a história de Mara. Mara, pra quem não sabe do primeiro, vou deixar também a resenha do primeiro aqui embaixo pra vocês. Quem não leu a resenha do primeiro e não sabe do que se trata, Mara foi uma sobrevivente de um acidente. Ela e uns amigos estavam fazendo um tipo de exploração urbana num manicômio abandonado. E de repente tem um acidente, o prédio desaba e ela foi a única que sobreviveu a esse acidente. Só que depois disso, Mara começou a escutar vozes, a ver coisas que não deveriam, a acontecer coisas na vida dela que não deveriam estar acontecendo. E ela começa a se questionar se ela tá ficando louca ou não. Você, leitor, também vai se questionar se ela tá ficando louca ou não. Até se você tá ficando louco ou não. Porque você não sabe o limite da realidade e da ficção dentro da história. Você não sabe o que é real de Mara e o que não é. E você se pega pensando até nas coisas mais bestas, se aquilo é realmente o que está acontecendo, é o que está acontecendo ou não. A autora terminou o primeiro livro de uma forma fantástica e veio pra cá, nossa senhora. Eu não posso falar muito porque eu estaria soltando spoiler, e é um livro que definitivamente você precisa ir conhecendo aos poucos. Mas é um livro que fala muito sobre paranormalidade, ocultismo, de uma maneira muito delicada e questionável, tá? A gente realmente fica naquela de que Mara tá doida, não tá? O ponto alto pra mim nesse livro, além de todos, porque tudo pra mim aqui foi bom, é o Noah.
que é o personagem masculino dessa série. Se no primeiro eu era encantada pelo clichê que era o Noah, aqui ele saiu de um clichê para uma coisa anormal, absurda de maravilhosa. E, nossa, eu costumo dizer, inclusive eu disse na resenha que eu não tenho maridos, namorados literários, como as pessoas dizem. Tem caras que eu gosto de livros que eu acho que é referência masculina na minha vida. E pra mim, até hoje, eu acho que o mais, assim, era o Pita dos Jogos Vorazes. Eu adoro aquele personagem, como a autora construiu aquele personagem. E eu devo dizer que o Noah bate forte ali de frente com ele, porque é um personagem que quando ele aparece, eu já tô rindo aqui do lado de fora, do povo perguntar, menina, do que você tá rindo? Nada, porque o personagem apareceu aqui na história e ele é tão fantástico que a gente fica rindo à toa. E, nossa, amo esse personagem. Eu amo o que a autora fez com esse personagem nesse livro específico. Eu amo o que ele diz, o que ele é capaz de fazer. E, nossa senhora, fantástico. E Mara é uma personagem que se mantinha muito no... Você não sabe exatamente o que é no primeiro. Aqui ela ganha uma capacidade evolutiva enquanto personagem bem grande. Então ela é sarcástica, ela tem um humor negro maravilhoso dentro da loucura dela, o que eu acho legal. Tem uma inserção de personagens muito legais aqui também e deixou uma... Nossa, pro próximo. Nossa, a autora termina esse livro, ela conseguiu ser pior do que o final do outro, assim, pior no sentido de que é maravilhoso e é fantástico. E se vocês curtem Sobrenatural e ainda não leram Maradaia, nossa, vocês estão esperando o quê? Pega o Desconstrução, depois vem pra esse e vão chorar comigo pra esperar o próximo, que é a Retribuição. Melhor livro do ano até agora, com certeza, a Evolução de Maradaia, fantástico. E li A Escolha, que é o último livro da série da seleção. Eu li, na verdade, porque eu tinha um evento, eu ia participar de um evento, eu ia mediar um evento aqui em Maceió sobre a série. E daí eu precisei ler a série inteira, porque por mim eu teria parado tranquila na seleção. E eu li em e-book, tá, gente? Não vou mostrar pra vocês porque eu li no Kindle. Mas, assim... eu acho que é uma série que a autora poderia ter feito mais por ela. Enquanto romance, não. Eu acho que ela fechou o romance de um jeito legal. Eu acho que é uma série que começa linear, termina linear. Talvez linear demais, talvez... É um linear diferente do O Teste, por exemplo. O linear de O Teste é um linear fantástico. O linear da seleção é romântico. E, nossa senhora, como é irritante, porque não é uma proposta que eu esperei daquele livro. Eu fui ler aquele livro esperando uma proposta distópica dentro do romance. E aqui, na verdade, é distópica, envolvida com romance. E aqui, na verdade, a gente percebe, com esse livro, com a finalização dessa série, que é um romance, é uma distopia com um pano de fundo de um romance, tá? Então, assim, não esperem distopia dessa história, porque você não terá. Um vago falar de, nossa, os rebeldes estão atacando, as pessoas estão revoltadas da vida e não sei o que, não sei o que. Pronto, acabou. Meu problema com essa série é o seguinte, a autora, ela não sabe descrever as cenas de ação. Então, toda vez que tem uma cena de ação que você pensa, poxa, agora, sabe, tipo, aquela morgação livre inteira. E quando chega uma cena dessa que você chega, se estufa assim pra poder ver, aí a autora vai e distancia o leitor dessa cena e bota pra um América presa num quarto esperando a bagunça passar, pro Maxon em outro canto, sabe como é que é? Você não acompanha a loucura da história. Então ela termina a série resolvendo a situação distópica de 3 livros em 10 páginas. Vocês não têm noção de como é frustrante o final, esse final distópico, pra mim, enquanto leitora voraz de distopia. Apresentar esse livro como uma distopia pra mim é um erro. Eu acho que deveria apresentar essa série como romance e fim de papo. Esquecer que levemente lá atrás existe um fundo distópico porque ele não funcionou nessa história. Mas, tá, tudo bem, relacionamento amoroso lá da América funcionou, ficou legalzinho, ela terminou do jeito legal. Eu adoro o epílogo dessa série. O epílogo dessa série pra mim foi de uma doação muito bacana, tá? Pra mim foi o que convenceu, foi o que disse, não, valeu a pena só por causa desse epílogo. Li 3 livros por causa de um epílogo de 5 folhas, mas pra mim valeu. O epílogo valeu o livro, os 3 livros inteiros. Gosto um pouquinho da América, apesar de achar que ela é muito cheia de mimimi pro meu gosto, cheio de birra de menina. Mas foi uma personagem que saiu crescendo aos pouquinhos e hoje, no final da série, eu consegui ver algumas coisas nela, umas qualidades que eu não via. Gosto muito do Maxon, apesar de que não morro de amores como muita gente morre por ele. Gosto do Aspen, talvez eu goste mais do Aspen do que do Maxon, mas provavelmente porque ele é muito mais pé no chão, sabe? Tipo, mais realista pra mim, na minha cabeça. Mas enfim, não é um livro... Nossa, tá, mas é legal. Ainda não tem resenha ainda da escolha no blog, tem dos 2 primeiros, mas eu vou fazer, tô devendo a vocês
Quinta Onda e A Escolha, tá? Os outros todos têm. Evolução e O Peculiar, estão os dois no Livros e Marshmallow, eu vou deixar o link para vocês também. Foram esses 10 livros que eu li agora em julho. E deixa um comentário, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros, o que é que vocês leram, quantos livros vocês conseguiram ler, apesar de que isso não tem importância nenhuma, mas o que vocês conseguiram ler de bacana em julho. Sempre espero o comentário de vocês. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima.